Uma das grandes dúvidas de devedores de processos judiciais é saber se eles vão ser intimados antes de acontecer algum bloqueio judicial. Se o bloqueio judicial pode acontecer antes que ele seja intimado formalmente. Imagina ter a sua conta bloqueada e você nem mesmo ser notificado que isso poderia acontecer com você. Então, agora você vai entender como esse assunto é na prática. Nos últimos tempos eu descobri que é muito comum as pessoas assistirem ao vídeo que está aparecendo na tela e nem mesmo terem sofrido um bloqueio judicial. Eu sei que uma parte faz isso porque geralmente recebe algum tipo de ligação ou então aqueles SMS de empresas de cobrança ameaçando de bloqueio judicial. E imagino que a outra parte seja de pessoas que têm medo, receio de que aconteça um bloqueio judicial de conta bancária em razão de algum tipo de dívida, mas que nem mesmo exista um processo judicial ainda. Entendo realmente a preocupação, tem uma motivação, porque hoje em dia a nossa vida está concentrada nas contas bancárias, nas contas online. Hoje em dia nós não temos realmente o costume de ter dinheiro em mãos, né? Porque hoje em dia tudo é resolvido por meio desse aparelhinho. Mas é importante você saber que o bloqueio judicial de conta bancária acontece quando existe mesmo um processo judicial em tramitação na justiça. Atualmente não existe bloqueio judicial fora da justiça. Então, necessariamente, para que ocorra o bloqueio judicial, deve haver um processo em tramitação na justiça. Mas então, se existe esse processo, eu obrigatoriamente devo ser avisado, não é mesmo? A resposta é sim, mas como sempre tem alguns poréns. A pessoa deve ser intimada sobre esse processo. Ou seja, receber um documento falando que esse processo existe. Porém, uma parte das pessoas que sofrem bloqueio judicial de conta bancária não sabiam da existência desse processo antes do bloqueio acontecer, não haviam recebido intimação judicial. E geralmente isso acontece por 3 motivos. Motivo número 1, a intimação foi recebida pela portaria ou por alguém da portaria do condomínio ou algum outro tipo de local que tenha um recebimento de correspondência e a pessoa não foi avisada. Isso acontece muito na prática. Isso porque os locais que tenham portaria ou então a pessoa que é responsável pelo recebimento de correspondência, ou seja, um porteiro ou então outro funcionário, são autorizados por lei a receber uma intimação judicial em nome de uma pessoa. Então, se houve o recebimento de uma intimação por um funcionário, isso vai constar no processo. E a intimação pode ser considerada válida e o processo chegar na fase de penhora. Motivo número 2, uma pessoa ou um parente receber essa intimação em nome da pessoa. É comum, eu não sei por qual motivo realmente isso acontece, mas as pessoas receberem uma intimação em nome de uma pessoa e não entregarem em mãos dessa pessoa depois. Já vi acontecer com pai, com mãe, com sobrinho e por aí vai. Em regra, terceiros não deveriam receber intimações em nome da pessoa. Mas alguns tribunais de justiça entendem que se a intimação foi enviada para o endereço certo, ou seja, sua casa, e outra pessoa recebeu porque ela teria a possibilidade de negar esse recebimento, a intimação pode ser considerada válida. Motivo número 3, a pessoa ter sido procurada por anos, não ter sido localizada e ela ser intimada pelo que chamamos de citação por edital. Bom, os processos em tramitação no judiciário não podem arquivar simplesmente porque a pessoa não foi localizada. Então, se a pessoa não foi localizada por correio ou por oficial de justiça e foram enviadas diversas intimações para inúmeros locais e ela não foi localizada, o credor pode solicitar uma coisa que chamamos de citação por edital. É um documento que fica no site do Tribunal de Justiça e também no fórum e que diz que a pessoa está sendo processada e que tem X de dias para se manifestar no processo. Essa é uma forma de intimar, citar uma pessoa sem que seja pessoalmente. Já que muitas vezes as pessoas mudam de endereço ou então elas não são localizadas. E antes que talvez alguém venha me corrigir aqui nos comentários, eu sei que o termo correto é citação, que o ato de uma pessoa ser intimada pela primeira vez é o ato de citar alguém. Mas na verdade esse canal é para pessoas leigas, então raramente as pessoas sabem o que é uma citação, mas sabem o que é uma intimação, entendem o conceito da palavra. E vamos combinar que o importante é você entender sobre o conteúdo, não é mesmo? Infelizmente, é muito alto o número de pessoas que não sabe do processo antes do bloqueio judicial de conta bancária. E isso, por acaso, seria culpa do banco, ou então do credor, ou da justiça? Muitas vezes não é isso. Como você já aprendeu aqui durante esse vídeo, várias questões podem atrapalhar o percurso da intimação chegar em mãos do devedor. Então, por isso, muitos só ficam sabendo da existência do processo quando vem o bloqueio na conta ou o saldo negativo. E se a pessoa sabia ou ela não sabia do processo, de qualquer forma, ela vai ter que tratar desse processo com o auxílio do advogado dela. Porque tratando desde o começo, dessa forma ela evita mais problemas com esse processo. Agora, se você quer saber realmente se existe um processo ou não no seu nome, também é com o auxílio do seu advogado.
Assim, com essa confirmação e com o devido auxílio profissional, o processo finalmente poderá ser tratado corretamente. Então agora você já entendeu como funciona isso na prática, que realmente, infelizmente, em algumas situações acontece um bloqueio sem que a pessoa saiba do processo e que muitas vezes não quer dizer que você está recebendo aqueles SMS é porque existe um processo. Muitas vezes é só um SMS, mas que outras questões confirmam o processo. Por isso não deixe de lado se você realmente prefere tratar da situação para evitar problemas lá na frente. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima!